E aí tu falou de liderança, né? Forte ou fraca. O principal personagem aí é o Putin, com uma liderança forte. O que você acha do Putin? Ele é o principal personagem, mas eu diria que qualquer líder russo das últimas décadas teria tomado uma decisão semelhante. Se soubesse que a consequência ia ser perder um território imediatamente contíguo, vizinho, ao seu país, para um país da OTAN. Tá certo? Então, embora o Putin seja assim, um cara muito forte, é uma liderança forte, tá certo? E faz por merecer essa liderança pelas atitudes dele. Eu acho que outros líderes soviéticos russos, né, russos aqui, teriam tomado decisões semelhantes. Tá certo? O pensamento é mais ou menos homogêneo. Nesse aspecto aí, o russo é um povo que costuma ser muito unido. Tá bom? Como são os povos eslavos, de um modo geral. Sim. E aí o Putin, ele tem algumas barreiras para poder se manter, né? Tem eleição aí para frente, ano que vem, né? 24. Mas ganha, né? A Rússia é a Rússia, né? Não é bem uma democracia, né? Não é bem uma democracia. Sim. Então... Mas, então, aí o Putin tem a própria arma, ele tem um seu K, né? E o cálculo da ação dele, da liberdade de ação dele, passa também pela China, pela liderança da China, para saber como que a China vai. Então, ele é inimigo e aliado em outros pontos. Como é que funciona aí o movimento do russo, pensando num personagem que pode ser o fiel da balança? O que acontece? Rússia e China também têm seus conflitos, seus problemas. Tá? Então, se você olhar ali para o lado de Vladivostok, para o lado do Oriente, né, do Extremo Oriente, Rússia e China têm ali problemas seríssimos de fronteira. Então, em vários momentos, a Rússia já esteve ameaçando ou invadindo parte do território chinês e, em vários momentos, o troco foi dado. Então, isso aí inclusive existem ambições que são objetivos nacionais permanentes de ambos os países para alterar o status quo ali, tá certo? Para modificar a situação ali. Ambos querem mais, tá certo? Então, como esses países têm esses objetivos permanentes, nós dizemos que hoje eles são aliados temporários. Porque, no fim das contas, ainda que durante muito tempo eles sejam aliados e estejam juntos, até contra um inimigo comum, que pode ser o mundo ocidental, a OTAN, sei lá quem, tá bem? Quando resolver a parada, voltarão a ser inimigos. E eles sabem disso. Os dois países sabem disso, tá certo? Mas eu acho que no momento, por conta de tudo isso que a gente falou aqui, de Taiwan, por conta do problema da Rússia com a OTAN fazendo limite direto com as suas terras e tudo, é um momento de companheirismo. Eles são companheiros de viagem. Estão juntos ali, tá bem? Mas não seria mais fácil, tipo, Rússia e China falar assim, pô, vamos juntar nós dois aqui, eu tomo Taiwan e você toma a Ucrânia? No momento, se for temporário, talvez. Talvez até esse acordo exista. Quem não garante que já não há um acordo firmado, secreto, como tivemos na Segunda Guerra, vários acordos secretos, que só depois se descobre, onde os países já se comprometeram a esse acordo, inclusive militar. Quem sabe se nós já não temos aí acordos firmados que ninguém sabe, onde a China já está aliada de papel passado com o russo, por exemplo. Por isso que eu digo, isso aí mexe no K, mexe no K. Pô, se o americano já tem suas preocupações no ataque contra a Rússia, imagina se já tiver um aliado de papel firmado no tratado secreto com a China. Eu vou atacar a Rússia, na mesma hora a China vai entrar também na jogada. Aí a China, para quem não lembra, né, é vizinha dos Estados Unidos. É que nós estamos acostumados a ver o mapa mundi, né, olhando aquele lado ocidental e o lado oriental do mapa mundi. Só que é o globo terrestre, né? Quando você pega o globo terrestre e vira ele, vê o Oceano Pacífico, você vê que o chinês ele sai, ele bota um navio na água e o navio vai sem bater em terra nenhuma até a costa oeste dos Estados Unidos, tá certo? Só tem a distância, mas é a distância de água, tá certo? Não tem fronteira, não tem país no meio, não tem cortina, não tem barragem, não tem nada, só água, tá certo? Então, se o chinês entra nessa brincadeira, a costa oeste americana vai receber o ataque chinês em seguida. Tá certo? Então, convenhamos, né? Tem muita coisa a se perder. Aí você começa a mexer na liberdade de ação. Se eu souber que o chinês está aliado com o russo, menos liberdade ainda eu tenho de querer botar tropa para ajudar a Ucrânia. Ou se você sabe, você antecipa esse acordo. Você sabe que esse acordo é possível, você de alguma forma tem que antecipar e evitar que ele aconteça. Pode ser um movimento que está acontecendo com a OTAN. Pode, ou você faz acordo com os inimigos dos seus inimigos, né? Então, a China tem um monte de inimigo. Um monte de inimigo.
Pegar o Japão aí, por exemplo. Né? Inimigos históricos. O Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, conquistou um pedação da China, não foi? Tá certo? Mas nesse ponto o Japão já é aliado dos Estados Unidos, né? Quem diria, né? Se a gente fosse dizer isso em 1944. Tá certo? Mas ele é aliado dos Estados Unidos. Bom, então é isso. Olha só. Resumindo aí tudo que eu entendi. O militar da OTAN, ele tem toda essa visão, ele passa a vida estudando Rússia, estudando China. O militar russo estuda o Ocidente? Imagino que sim, né? E ambos os lados têm força, têm poder de dissuasão, tem tudo isso e vão movimentando o mapa ali, né? A geopolítica. Só que caminhando para esse movimento onde nós vamos para um mundo com várias forças, né? Então vamos ter de repente a força dos Estados Unidos, China, Índia e Rússia. Só me parece que todos eles têm problema com os Estados Unidos, todos os outros têm problema com os Estados Unidos. Né? Mas aí você entra no lado econômico, né? Então quando você entra no lado econômico, aí é outra maneira de ver a jogada toda, tá certo? E não tenha dúvida que os interesses econômicos, no fim das contas, são coisas que motivam o componente político que manda no componente militar. Então, na hora que a economia dita a regra, tá certo? Vamos perder tal mercado, vamos perder acesso a tal insumo que para nós é essencial, vamos deixar de ter aquele bem que eu preciso para poder tocar o meu processo de desenvolvimento. Então, quando você começa a olhar para esse lado, você vê que daqui a pouco qualquer um pode ser seu inimigo, né? Então, a costura disso é muito complicada. Muito bom. E o Brasil está no meio disso aí, o Brasil precisa saber como se posicionar, né? Uhum. E aí o Brasil até hoje entende que Deus queira se preocupar com o interesse dele e ficar neutro. Deus queira que tenhamos uma diplomacia adequada para que nós possamos nos posicionar bem, né? Tá certo? Porque não basta ter o nível tático ali, né? O nível da capacidade de ser militar, né? O que movimenta todos esses conflitos é o político, né? Sim, é o político. E a outra solução, se você não quiser ir para a solução militar, seria a solução diplomática. Por isso que eu acho que você investir em diplomacia também é algo muito produtivo. Ter um corpo diplomático, ter uma diplomacia adequada, tá certo? Gente que sabe o que falar. Se olhar para a crise dos mísseis, que eu já me referi aqui, os mísseis de Cuba, o componente diplomático para a solução do problema foi essencial, né? Então, ter um bom componente diplomático nessa guerra da Ucrânia também seria muito interessante. Se o Brasil pretende ter posição, ele tem que ter um bom componente diplomático. E aí tem o povo ucraniano ali que vai pagar a conta como sempre foi, né? Uhum. Sempre tem alguém que paga a conta por interesse. Pois é, mas o povo ucraniano é um povo muito sofrido. E aí por isso que eu falei, para você analisar a vontade, aí também alguém pergunta, nossa, por que o ucraniano então tá combatendo de maneira tão feroz? Não tem esse lado também? Falamos aqui do russo, sim, do americano, da OTAN, mas não falamos do ucraniano. Gente, volta na história para você ver o que aquele povo sofreu. Sofreu e sofreu e sofreu. Tá certo? O ucraniano é um povo muito sofrido. Ele está acostumado a entrar em guerra, ele está acostumado a combater até não ter mais nada, ele está acostumado a... Entendeu? Então, mas você tem que buscar as origens disso lá de 100 anos, de 150, 200 anos atrás. Tá certo? Para você entender o que o ucraniano pensa e por que ele reage daquele jeito. Né? Inocente do russo que achou que ia comer um pedaço lá e o ucraniano não ia reagir. Tá certo? O russo fez porque ele não tinha outra opção de fazer. Mas ele sabia que haveria reação ferrenha. Tá? Então, e aí esse militar aí da Ucrânia e da Polônia sabe que o final é ele se lascar, porque para a OTAN e a Rússia chegar num acordo, então ele tenta ter avanço militar, ele tenta ganhar essa guerra antes que chegue nesse momento. Só que ele tem condições de ganhar essa guerra? Pois é, eu queria saber qual é o meio termo saudável. Talvez essa aí seja a pergunta do milhão, né? Qual é então o meio termo saudável? O que cada um vai ceder? Até que ponto? E qual é o acordo de ceder que eles vão fazer para que pare, ainda que seja na forma de um armistício temporário, para que parem as hostilidades? Tá certo? Então, sendo a pergunta do milhão, eu diria para você que eu não ganharei este milhão. Não tenho a solução para isso aí. Não tem.
Tá certo? Vamos ter que esperar o... E acho que isoladamente ninguém tem, né? Não, isoladamente ninguém tem. Ninguém tem. Nem um militar mais preparado de qualquer país não vai ter. Eu acho que não. Mas eu acho que ela vai aparecer. Eu acho que a tendência é acontecer, como na crise dos mísseis, é aparecer uma cabeça iluminada ali que chegue no meio termo saudável. Tá certo?